Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas para o concurso do TRT. E hoje nós vamos conversar sobre sucessão trabalhista, falando sobre os artigos 10 e 448 da CLT. Mas antes de mais nada, pessoal, pera um pouquinho, não se esqueça, assine o nosso canal, entre no nosso canal aqui para você conhecer esse conteúdo de direito do trabalho, informações e conteúdos de processo do trabalho, e assim que tiver também informações desse concurso do TRT, eu estarei aqui avisando, mas você precisa estar inscrito no nosso canal aqui para você sempre receber os nossos vídeos. Se você já gostou desse tema, sucessão trabalhista, dê um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho. Pessoal, decidi falar sobre o artigo 10 e o artigo 448 da CLT, porque, pessoal, eles são dois artigos básicos e muito simples de nós estudarmos. Então, é o tipo de matéria que você nunca pode deixar de estudar. Sucessão trabalhista, você nunca pode deixar de estudar quando você vai fazer uma prova de direito do trabalho. Porque existem aqueles temas e existem aqueles assuntos que já são batidos na Justiça do Trabalho, aqueles assuntos de prova de concurso, prova de OAB, isso aqui cai toda hora, pessoal. Então, nós temos que saber de cor essa matéria que a gente já sabe que tem possibilidade de cair. Então, começando aqui, pessoal, conversando sobre sucessão trabalhista. O que é a sucessão trabalhista, pessoal? Nada mais é do que a transferência de titularidade da empresa ou do estabelecimento. Por exemplo, quando tem uma venda daquela empresa, quando uma empresa adquire aquela outra empresa, quando alguma outra pessoa compra aquela empresa, se tornará, nessa hipótese, a sucessão trabalhista. E isso acontece, como eu já te falei, em várias possibilidades. Pode haver uma fusão. Já trabalhei numa empresa que eram duas empresas de varejo da parte de farmácia. Uma famosa aqui do Rio de Janeiro e a outra tão famosa lá em São Paulo. O que eles fizeram, essas duas empresas aqui do Rio de Janeiro e a de São Paulo? Elas fizeram uma fusão. Elas uniram as sociedades entre elas. Aí eu te pergunto, a funcionária ou o funcionário dessa empresa do Rio de Janeiro, se em algum momento essa empresa do Rio de Janeiro acabasse, falisse, desaparecesse, ela poderia entrar com ação contra essa nova empresa. Poderia, por que não, entrar até sob o nome antigo da outra, lá de São Paulo. Porque, na realidade, o que aconteceu? Quando eles fizeram essa fusão dessa varejista aqui do Rio e da varejista de São Paulo, as razões sociais, ou melhor, os nomes fantasia ainda continuaram. O nome daqui do Rio continuou, o nome lá de São Paulo já continuou, permaneceu, e eles simplesmente criaram uma terceira empresa, juntando os nomes das duas. Mas você poderia muito bem ajuizar a ação contra todos esses nomes, contra todos esses CNPJs. Outra situação que eu vi acontecer até nessa época dessa empresa de varejo que eu trabalhei, olha só, eu te falei que era uma empresa
uma farmácia aqui no Rio de Janeiro, uma empresa varejista aqui no Rio de Janeiro, olha o que eles fizeram. Eles adquiriram uma farmácia lá de Niterói, lá de São Gonçalo. E aí, mesmo com nomes diferentes, e naquela época ainda com CNPJs diferentes, havia a sucessão trabalhista. E mesmo que nesse negócio que eles fizeram, mesmo nessa situação, olha o que eles fizeram nesse caso específico. A empresa do Rio de Janeiro realizou um contrato particular, que nesse contrato específico, não vou falar outros contratos, eles apenas alugavam os estabelecimentos dessa empresa. Eles alugavam o mobiliário dessa empresa lá de Niterói e São Gonçalo. A maioria maciça da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, principalmente Niterói e São Gonçalo, entendia que nesse caso havia uma sucessão trabalhista. Ou seja numa compra e venda, numa transferência simples de titularidade, numa aquisição, numa fusão, ou até, nesse ponto específico, até outros negócios jurídicos aí envolvidos, a partir do momento que o reclamante, que é o real credor, comprova que houve a sucessão trabalhista, transferiu-se os passivos e titularidade daquela outra empresa, haverá a sucessão trabalhista, mesmo que haja negociação e cláusula em contrato afastando essa sucessão trabalhista. Vai ser declarado ilegal. E por que tudo isso, pessoal? Com base nos artigos 10 e 448 da CLT. É como eu sempre falo para vocês, o legislador, ele já se prepara para várias possibilidades que podem ocorrer. É lógico que no direito, o direito sempre é mais lento do que a evolução da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela evolui de forma muito rápida. E nem sempre o direito ele consegue acompanhar. Mas fato é que, na medida do possível, a legislação ela já antevê alguns passos na sociedade. Ela já antevê algumas ações que as sociedades possam futuramente realizar. Todos aqueles atos que podem acontecer futuramente ou não. E está aqui, ó, o artigo 4410, artigo 10º e o 448, se você olhar, eles não são idênticos, mas eles são muito parecidos e dá para você entender claramente o objetivo deles dois. O artigo 10º, ele fala, alteração na estrutura jurídica da empresa. Foi aquilo que eu falei, pode ser uma aquisição, às vezes altera o CNPJ, às vezes altera o nome da razão social. Acontece muito isso. Muitas empresas permanecem com o mesmo número de CNPJ, só que às vezes eles alteram o nome. Não interessa se alterou o nome da empresa. Para a Justiça do Trabalho, é a mesma empresa. Até porque, pessoal, olha só, é o mesmo CNPJ, é a mesma pessoa jurídica. Então, aquele empregado que ajuiza uma reclamação trabalhista porque ele trabalhou contra a empresa A, mas agora a empresa B, para ele é a mesma coisa. Ele pode entrar contra A e contra B. É apenas uma questão de nomenclatura. O CNPJ é o mesmo. Se teve uma fusão entre essas duas, a mesma coisa. Independente da alteração da estrutura jurídica da empresa. É isso que nos diz o artigo 10º da CLT. Então, não tem para onde correr, não tem para onde fugir.
Da mesma forma, pessoal, o artigo 448, ele vai caminhando no mesmo sentido. E olha o que ele fala: mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos adquiridos dos trabalhadores. Presta atenção aqui. Não se surpreenda, pessoal. Eu até nem coloquei aqui, mas vale a lembrança. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vale até a lembrança. O artigo 448, ele fala: a alteração jurídica, a mudança na propriedade e a alteração na estrutura jurídica não afeta direitos adquiridos. Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Não se surpreenda, pessoal, se o examinador tentar fazer um link, alguma coisa ligada a direito adquirido, previsto na Constituição, ou se ele tira uma palavra e coloca outra. Por exemplo, ele poderia falar: na sucessão empresarial não são garantidos os direitos adquiridos dos trabalhadores. Estaria certa ou estaria errada essa afirmativa? Totalmente errado. Primeiro, pela letra da lei, que já fala no artigo 448, que estão garantidos os direitos adquiridos. Pela letra da lei, você já mata aí. Segundo, porque tem consonância com o artigo 5º da Constituição. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. São direitos de todo cidadão residente no Brasil, inclusive estrangeiros residentes no Brasil. É assim que fala a Constituição da República. Então, independente de alteração de estrutura jurídica, independente de mudança de localidade, independente de mudança de objeto social, nada impede que aquela empresa, de repente, mude o objeto social dela, mude a atividade dela. Alterou a estrutura jurídica. Se a pessoa trabalhou lá, ou trabalha ainda, permaneceram os mesmos direitos adquiridos, como se fosse a mesma empresa. Tem empresa que faz essas alterações, seja para burlar a legislação trabalhista, e algumas outras empresas fazem essas alterações por quaisquer outros motivos. Tanto é que já trabalhei em empresa também, que mudava o nome, mas ela corretamente ia na carteira profissional do trabalhador, pegava a carteira profissional do trabalhador, lá na parte de anotações gerais, e informava: fulano, funcionário tal, foi transferido para a empresa tal. Ele não ficava escrevendo muito que era a mesma empresa ou que era empresa de sucessão. Já é automático esse tipo de entendimento. Mas estava lá, pelo menos essa empresa fazia essa anotação de forma correta, dizendo que funcionário saiu da empresa X para a empresa Y. E é isso que você precisa entender quando a gente fala de sucessão empresarial. Nesse caso que eu contei, dessas drogarias, de farmácias lá de Niterói e São Gonçalo, o que acontecia? Os trabalhadores lá dessa varejista de Niterói e São Gonçalo, na maioria das vezes, esse é um caso até um pouco mais peculiar, eles entravam contra essa empresa lá de Niterói e São Gonçalo, não conseguiam, ganhavam a ação, não conseguiam obter o crédito, não conseguiam executar, e um reclamante foi passando para o outro, que essa empresa de Niterói e São Gonçalo
como eles falavam lá, tinham se juntado com essa empresa do Rio de Janeiro. E eles pediam a sucessão empresarial contra essa farmácia aqui do Rio de Janeiro. Logicamente, a empresa aqui do Rio de Janeiro falava que não havia sucessão trabalhista, não havia sucessão empresarial. Alegava, como eu disse, um mero acordo de aluguel dos estabelecimentos. Mas não foi isso que a grande maioria dos juízes e das turmas do TRT do Rio de Janeiro entenderam. Entenderam que aquilo também era uma sucessão trabalhista. Então perceba que sucessão trabalhista às vezes vai muito além do que essa mera informação do artigo 10 e 448 da CLT. Mas só essa letra de lei, você já precisa saber isso de cor e salteado. Dessa letra de lei, do artigo 10 e do 448, você precisa saber para ir fazer, para chegar lá, para fazer sua prova. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, peço que vocês deem um like, peço que vocês também compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.